Atos dos Apóstolos, capítulo 12, iremos fazer a leitura a partir do versículo 1. Amém, meus irmãos? Que nos diz assim: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou deitado na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhes disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser um anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e os condenou que fossem executados. E os ordenou, melhor, que fossem executados. Depois Herodes foi da Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus imediatamente, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a se espalhar. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Oremos. Gracioso Deus, Tu és um Deus santo, um Deus justo e um Deus fiel. Nós oramos a Ti nesta noite pedindo o auxílio do Teu Espírito Santo para esta ministração, para esta pregação. Ó Senhor Deus, que esta palavra seja uma palavra clara aos nossos entendimentos. Que todos nós venhamos compreender o que o texto nos falou nesta noite e que o texto há de falar conosco nesta noite. E que não somente venhamos entender, mas que também venhamos aplicar esse texto nas nossas vidas. Ó Senhor, que nós venhamos crer, que nós venhamos confiar, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, governa acima dos poderes da terra. Que o Senhor tem o controle de toda a situação, Pai. Que nós venhamos sair daqui entendendo que o Senhor é soberano em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Meus queridos irmãos, Atos capítulo número 12
é um capítulo de contrastes. Quando a gente começa fazendo a leitura deste capítulo, nós vemos que Tiago, ele morre ao fio da espada, mas Pedro, ele é liberto. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Herodes, ele parece ser forte, mas ele cai debaixo do juízo de Deus. Há um contraste nesse capítulo 12, meus irmãos. Ao mesmo tempo que a igreja do Senhor, nesse capítulo, parece estar fraca, mas, meus irmãos, é que ela fica em pé. Mas é que se mostra o poder de Deus na vida da igreja. Esse capítulo 12, meus irmãos, é um capítulo de contraste, porque quando a prisão, melhor dizendo, parece ser definitiva, quando parece que não há mais solução, meus irmãos, nós vemos que a oração, ela abre, meus irmãos, o que as correntes estão prendendo, o que os ferrolhos estão prendendo. Nós vemos aqui nesse capítulo, meus irmãos, que ao mesmo tempo que o rei Herodes, aquele que nos primeiros versículos demonstrava-se ser poderoso, é o mesmo que morre e cai. E nós vemos também, em contraste a isso, que a palavra que nos primeiros versículos parecia que iria ser destruída, ela permanece e ela continua avançando. O capítulo 12, meus irmãos, é um capítulo de contrastes, porque nos mostra essa ação de Deus diante de todas essas circunstâncias. E esse capítulo serve, meus irmãos, para nos mostrar que Deus, ele não age como nós pensamos ou como nós queremos. Deus tem a forma dele agir, meus irmãos, e não tem poder humano nenhum que possa impedir os planos e o poder de Deus, meus irmãos. E nós vimos aqui que esse texto, esta mensagem do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos é muito necessária para as nossas vidas, meus irmãos. Porque muitas vezes nós olhamos para a vida e pensamos. Nós nos fazemos a seguinte pergunta: por que é que Deus permite certas coisas? Olhando à luz do contraste do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, por que é que Deus permite que Tiago morre e Deus liberta Pedro? Por que Deus permite isso? Esse texto é necessário, meus irmãos, porque nós olhamos para a vida e nos perguntamos por que que um foi curado? Por que que um foi liberto? Por que que um foi salvo e o outro foi condenado? Por que será que Deus, meus irmãos, ele permite determinadas coisas que não entram na nossa cabeça? Que dentro da perspectiva humana nós não temos resposta para dizer, para explicar, para argumentar. Esse texto nos mostra, meus irmãos, e nos leva a compreender que Deus, meus irmãos, ele é um Deus que ainda está no controle. Mas muitas vezes nós nos perguntamos, será que realmente Deus está no controle dessas coisas, dessa situação? Imagine a mente de Pedro sendo preso logo após a morte de Tiago, meus irmãos. Como não estava a cabeça daquele homem? Porque, meus irmãos, quando nós olhamos para a vida da perspectiva humana, essas perguntas enchem nossa cabeça. Essas perguntas nos confrontam, nos questionam, e são perguntas válidas. São perguntas válidas. Mas Atos nos responde, meus irmãos, que Deus, ele continua reinando. Por que determinadas coisas acontecem? Porque é a vontade de Deus e nós não temos como argumentar contra isso. Nós precisamos, antes de tudo, entender o contexto que esse texto está inserido. Um contexto onde um morre, outro é liberto. Um contexto onde a igreja é afrontada, é confrontada. Um texto onde parece que a igreja vai ser aniquilada ali. Nós precisamos entender o contexto. Onde é que isso acontece? Isso acontece, meus irmãos, num contexto de grande crescimento da igreja primitiva. Todos nós que acompanhamos a exposição do livro de Atos dos Apóstolos, desde o primeiro capítulo, nós vimos que a igreja começa com um pequeno grupo reunido em uma casa, orando, esperando pela descida do Espírito Santo. Nós vimos que após 2 pregações de Pedro, aproximadamente 8.000 pessoas se convertem ao cristianismo. Fora as pessoas que eram acrescentadas diariamente ao povo, ao corpo de Cristo. A igreja estava crescendo de tal modo que ela rompe com as fronteiras. E aí se cumpre o que Jesus fala para aqueles discípulos em Atos capítulo 1, versículo 8. Aonde ele afirma que eles seriam suas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Tanto é que no capítulo 11 o evangelho, ele já está chegando, meus irmãos, em Antioquia.
E vai ser aqui em Antioquia que esses cristãos, esses servos de Deus, vão ser chamados pela primeira vez de cristãos. É um contexto de constante crescimento, o evangelho está avançando, meus irmãos. E aí nós vimos uma coisa interessante, toda vez que o reino de Deus avança, o inferno reage. Quando a igreja estava crescendo, nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, o que aconteceu? Começou a haver divisão entre as mulheres de fala helenista e as mulheres de fala judaica. Por quê? Porque as mulheres de fala helenista estavam ficando desassistidas, não estavam recebendo as cestas básicas. E aí os discípulos pensam, não é justo a gente parar o ministério da oração e da pregação da palavra para ficar se atentando à questão de cestas básicas. Eles não estão falando que ajudar as viúvas não era a função da igreja. O que ele estava dizendo era que precisava levantar-se pessoas para esse ministério, porque o ministério da pregação e da oração era o mais importante. E assim acontece. Levanta-se 7 homens que são colocados como diáconos da igreja e a obra de Deus continua crescendo. Não muito distante disso, quando Pedro começa a pregar, ele sofre oposição por parte dos membros do Sinédrio, que o leva para a prisão, que os questiona, que os manda parar de pregar o nome de Jesus. O texto nos diz que tem um momento que eles espancam os discípulos, batem em Pedro, batem em João, e eles saem alegres, porque se acharam dignos de participarem do sofrimento de Cristo. O inferno se levantando, e não muito distante disso, aqui, após o evangelho se espalhar em Antioquia, após Barnabé ensinar aquele povo, chamar Paulo, ficar ali cerca de 1 ano ensinando aquele povo, mais uma vez, o inferno se levanta contra a igreja de Cristo. O inferno reage, meus irmãos. E aí surge um personagem chamado Herodes Agripa I. Ele foi um governante político, meus irmãos, que decide agradar os judeus, perseguindo os cristãos. E aí o texto nos diz, nos primeiros versículos do capítulo 12, que quando Herodes Agripa I mata Tiago a fio da espada, o povo judeu se alegra. O povo judeu fica contente. E veja que coisa interessante, Herodes Agripa não persegue a igreja por convicções espirituais. Ele persegue a igreja por interesse político. Não é por questões espirituais, não é por convicções espirituais, não é porque ele não ia com o cristianismo. É por interesses políticos, meus irmãos. Isso nos mostra uma coisa muito interessante. É que muitas vezes a oposição contra a igreja não nasce apenas de ódio religioso, mas também de conveniência humana. É assim que nós vemos ao longo da história. As grandes perseguições sofridas por parte da igreja surgiram por questões de conveniência humana e não meramente por perseguições de convicções espirituais. Então, meus irmãos, aqui em Atos capítulo 12, Lucas ele vai nos mostrar o seguinte, que Deus ele é soberano sobre a igreja, que Deus ele que guarda a igreja, ele é soberano sobre os sofrimentos, ele é soberano sobre os governantes e também ele é soberano sobre toda a história da humanidade. É Deus que governa todas as coisas. E nós vamos ver, meus irmãos, a primeira verdade desse texto que nos diz que a igreja, ela pode ser ferida, mas ela não pode ser destruída. A história está aí para nos provar isso, meus irmãos. E aí o texto nos diz, dos versos 1 ao 2, o seguinte. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E aqui, meus irmãos, Herodes começa a sua perseguição atacando a igreja. E ele faz algo muito difícil para aquele povo. Para os amigos de Tiago. Algo muito doloroso para aquela comunidade. Ele mata Tiago, meus irmãos, a fio da espada. E quem era Tiago? Tiago, ele era um dos 12 apóstolos que andaram com Cristo. Ele é um dos 3 mais próximos de Jesus. Nós sabemos que Jesus ele tinha 12 discípulos, mas ele tinha 3 discípulos que eram mais próximos a ele, a saber, Pedro, João e Tiago, irmão de João, que foi morto a fio da espada. E Tiago não é meramente um homem comum, meus irmãos. Tiago viu a transfiguração. Tiago, meus irmãos, viu a ressurreição da filha de Jairo. Tiago viu a multiplicação de pães e peixes. Tiago viu Jesus curando os coxos. Tiago viu Jesus dando ordem ao vento, ao mar e eles acalmando. Tiago viu, meus irmãos, Jesus andando por cima das águas. Tiago estava quando Jesus subiu ao Getsêmani para orar. E esse Tiago, meus irmãos, esse homem tão usado por Deus, esse homem com tanta experiência, esse homem que viu tantas coisas, morre. E isso, meus irmãos,
quebram uma convicção equivocada que todos nós temos. Isso nos mostra que servir a Deus não nos torna imunes do sofrimento. Muitos de nós pensam que pelo fato de estarem próximos de Jesus Cristo, de orarem assiduamente, de serem fiéis na leitura das Escrituras Sagradas, estão isentos de qualquer tipo de sofrimento. Não se espante, há aqueles até que querem pegar Jesus pelo colarinho, colocar no canto da parede e dizer: "Ô Senhor, me dá a minha bênção, ou eu saio da igreja." Oh, meus irmãos, o Evangelho nunca nos ensinou isso. O Evangelho nunca nos disse que nós nunca passaríamos por sofrimento. A mesma situação que uma pessoa que ainda não conhece Cristo está sujeito a passar nesta vida, todos nós, cristãos, servos de Deus, que amam a palavra dele, também estamos sujeitos. Assim como uma pessoa que ainda não se converteu ao cristianismo, que ainda não serve a Deus, está sujeita a passar por enfermidades, por sofrimentos, por angústias, assim também nós estamos, meus irmãos. E esse texto está aqui justamente para nos mostrar e para quebrar essa ideia equivocada que nós temos. Ele revela para nós que nós não estamos imunes do sofrimento. Nós somos sujeitos, meus irmãos. Porque há pessoas que pensam que se eu estou vivendo uma vida de oração, nada vai acontecer comigo, eu estou orando. E às vezes quando acontece, Deus, mas eu não estou orando. Mas eu não estou te buscando. Mas eu não estou te servindo. Há pessoas que pensam, se eu sou fiel, Deus vai me livrar de toda a dor. E aqui é o contraste do capítulo 12. Deus livrou Pedro, mas Deus não livrou Tiago. Tiago foi morto. Foi morto ao fio da espada. Então, ele nos mostra aqui, meus irmãos, que a fidelidade, ela não nos isenta de lutas. Se nós pensamos assim, nós estamos completamente iludidos, enganados. E por nós mesmos, porque a palavra nunca nos disse outra coisa. Ao longo da história do cristianismo, pegando da igreja primitiva até as eras recentes, a história da igreja foi marcada por muitos sofrimentos, muitas perseguições. Ora por partes governamentais, ora por partes de convicções espirituais, mas a igreja sempre passou por sofrimento. Então, meus irmãos, a fidelidade a Deus não nos isenta de lutas. Tiago morre. E Pedro é preso. Pedro é jogado num cárcere, numa prisão. E o texto nos diz no verso 3, que vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Herodes percebe, meus irmãos, que a perseguição que ele estabeleceu, a morte de Tiago, a prisão de Pedro, trouxe ibope político. Ele percebeu que agradou ao povo judeu. Então Pedro é colocado sob forte vigilância. Ele lança Pedro na prisão. E qual é o propósito de Herodes? Também é matar, meus irmãos, a Pedro. E quando ele joga Pedro na prisão, nós vemos aqui que, humanamente falando, meus irmãos, não havia mais saída para Pedro. Pedro não foi colocado numa prisão qualquer, de uma forma qualquer. Muito pelo contrário. Pedro foi lançado em uma prisão com muitos soldados o vigiando, acorrentado, preso. Pedro estava detido na prisão, mas o texto nos diz que a igreja orava intensamente por Pedro. Então, humanamente falando, meus irmãos, não havia mais saída para Pedro. Humanamente falando, não havia mais chance para Pedro. Humanamente falando, não havia mais esperança natural para Pedro. Era o fim, meus irmãos. Mas o verso 5 muda totalmente o ambiente e nos diz: Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E esse mas, meus irmãos, é muito poderoso. Pedro está preso. Humanamente falando, é o fim de Pedro. Não há mais perspectiva humana que possa tirar Pedro daquela prisão. A certeza que Pedro tinha que seria morto, que seria condenado, mas aí entra um mais no meio dessa prisão de Pedro. Mas a igreja orava intensamente. Pedro está preso, meus irmãos, mas a igreja está orando. A situação é grave, mas a igreja está orando. O rei é forte, o rei é soberbo, o rei é potente, mas a igreja está orando, meus irmãos. É um mais que muda radicalmente a nossa vida. É um mais de uma igreja que ora. Eu não sei a luta que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado na sua vida íntima, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, mas tem um mais que pode mudar radicalmente a sua vida, meus irmãos. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando.
Sabe por quê, meus irmãos? Porque a igreja ela pode ser atacada, mas ela nunca fica sem recurso. Nós podemos passar por sofrimento, mas nunca ficaremos sem recurso. Porque quando a igreja não pode entrar no palácio, quando a igreja não pode invadir a cadeia, quando a igreja não pode, pelas forças do seu braço, arrancar Pedro da prisão, meus irmãos, ela entra no trono da graça. Ela ora a Deus, que pode todas as coisas. A oração da igreja, meus irmãos, não é apenas um detalhe. Nós precisamos aprender isso como igreja. Não é apenas um detalhe, mas é, meus irmãos, uma arma espiritual poderosa. Jesus Cristo nos ensinou a orar. Jesus Cristo nos incentivou a orar. Jesus Cristo, quando viveu aqui nesta terra, viveu em constante oração, porque todos nós precisamos estar conectados com o nosso Pai. Todos nós precisamos estar conectados com Deus. Todos nós precisamos entrar no trono da graça, meus irmãos. Ainda que não consigamos entrar em palácios humanos, ainda que não temos força para entrar em cadeias, nós temos, meus irmãos, a oportunidade de entrarmos no trono da graça e orarmos a Deus, e intercedermos e sermos fervorosos em nossas orações. E é isso que nós precisamos entender, meus irmãos. É uma arma que Deus nos dá. Porque essa igreja primitiva, meus irmãos, ela não tinha influência política. Essa igreja primitiva, ela não tinha mídia, ela não tinha poder militar, ela não tinha proteção estatal. Era uma igreja que estava brotando diante de uma situação áspera, difícil, diante de perseguição de todos os lados. Já não bastava a perseguição por parte dos judeus, agora se levanta Herodes por questões políticas. Era uma igreja que estava desprotegida, mas ela tinha algo muito maior do que isso, meus irmãos. Era uma igreja que sabia orar. Era uma igreja que sabia o poder da oração. Era uma igreja que entendia o poder de estar orando e clamando ao nosso Deus. E quantas vezes, meus irmãos, nós temos falado demais sobre o problema e orado de menos? Quantas vezes não damos ênfase às nossas situações difíceis, mas nunca dobramos os nossos joelhos para apresentá-las a Deus? Quantas vezes nós estamos passando por momentos turbulentos em nossas vidas e a nossa boca não se abre para orar, se abre para reclamar, se abre para questionar, se abre para tantas coisas, para compartilhar para outras pessoas. Mas esse texto nos mostra que nós devemos recorrer à oração. Podemos não ter poder de influência política. Podemos não ter poder de influência na mídia. Podemos não ter proteção estatal. Mas nós temos uma coisa, o poder da oração, meus irmãos. Nós temos a oportunidade de orarmos. A prisão de Pedro não foi, meus irmãos, maior do que a intercessão da igreja. Pedro foi preso, mas a igreja orava intensamente pela vida de Pedro. E aí, meus irmãos, esse texto vai nos mostrar, em segundo lugar, que Deus ele age mesmo quando tudo parece fechado. Veja o que é que nos diz o versículo 6 ao 11. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. Mas Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram a um portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo da rua e de repente o anjo o deixou, meus irmãos. E esse detalhe é impressionante. Porque aqui, meus irmãos, diante desse texto aqui, especificamente falando do versículo 6, Pedro, meus irmãos, está preso. Pedro está acorrentado. Pedro está sendo vigiado. E ele está diante de tudo isso com uma possibilidade real de ser executado, de ser morto. E o que é que ele está fazendo? O que é que o texto nos diz? Nos diz que Pedro está dormindo. Pedro está descansando. Pedro está tranquilamente, meus irmãos, diante dessa situação difícil. E isso nos revela algo muito lindo. Quem descansa em Deus consegue dormir, meus irmãos, até mesmo diante de situações difíceis. Quantas vezes nós estamos passando por situações tão pequenas e não conseguimos dormir? Porque a nossa ênfase está na situação. Mas Pedro não. Pedro dorme porque ele descansa em Deus.
Pedro sabe o Deus que serve, meus irmãos. É como disse o apóstolo Paulo: o viver para mim é lucro e o morrer é Cristo. E é essa a convicção que todos nós devemos ter, meus irmãos. Pedro, ele não está em desespero, não está em pânico. Pedro está descansando na soberania de Deus. E aí Deus entra em cena. Quando nós descansamos, meus irmãos, Deus age em nossas vidas. Quando nós colocamos a situação nas mãos de Deus, Deus opera milagrosamente. O texto nos diz que um anjo aparece. A luz resplandece diante daquela prisão escura. As correntes do punho de Pedro caem e as portas se abrem, meus irmãos. E os guardas, eles não conseguem impedir nada. Na verdade, eles nem veem. Pedro sai tranquilamente diante de tanta segurança. E observe a sequência do milagre. Deus envia o socorro, as correntes caem, Pedro recebe direção, as portas se abrem e ele sai livre. E isso nos ensina, meus irmãos, que quando Deus decide agir, não existe cadeia, sistema, poder, inferno, Herodes, não existe nada que possa resistir ao poder de Deus e ao agir de Deus. É o Deus que nós servimos, meus irmãos. É o Deus que age soberanamente. É o Deus que age poderosamente, graciosamente, meus irmãos. E essas prisões podem ser físicas, como no caso de Pedro, mas também podem ser prisões emocionais, prisões espirituais, prisões familiares, prisões ministeriais. Independente de qual prisão seja, pode ter a plena convicção, Deus nos liberta de todas elas. Eu não sei qual é a prisão que você se encontra neste momento. Talvez você esteja preso numa prisão emocional. Talvez você esteja preso numa prisão espiritual, numa prisão familiar. Conflitos, problemas terríveis, que aos seus olhos parecem ser insolucionáveis. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós servimos a um Deus, meus irmãos, que faz o impossível. Que nos liberta de prisões, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, emocionais ou ministeriais. Independente da situação, nós servimos a um Deus que tem poder para nos libertar de qualquer jugo de prisão. De qualquer um, meus irmãos. Deus ainda sabe abrir portas impossíveis. Veja o que é que nos diz o verso 11. O verso 11 nos diz: então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Pedro não diz, meus irmãos, eu tive sorte. A minha sorte mudou. Ele não diz, foi coincidência, foi obra do acaso. Ele não diz, meus irmãos, que foi um acidente. Ele reconhece, aqui foi a ação de Deus. Aqui foi a mão de Deus. E isso nos mostra, meus irmãos, que nem toda a porta fechada significa que Deus nos abandonou. Nem sempre, quando estamos passando por uma situação difícil, é sinal de que Deus nos abandonou. Às vezes, meus irmãos, Deus está apenas preparando um livramento que nós ainda não vimos, meus irmãos. A soberania de Deus, ela não elimina a nossa obediência. E Deus espera de nós, meus irmãos, ação. Repare que o anjo aparece, é enviado por Deus, mas o anjo dá ordem a Pedro: levanta-te. Coloque sua capa, calce as sandálias, siga-me. E é isso que Deus espera de nós, porque muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, nós só vamos para os cultos para escutar a palavra de Deus, mas quando saímos daqui não faz sentido nenhum para a minha vida. E talvez, meus irmãos, há dentre nós alguns que estão aqui nesse estado, que estão aqui apenas para escutar a palavra, que estão aqui apenas para ouvir, e muitas vezes não sabem nem por que estão aqui. Mas quando, meus irmãos, nós ouvimos, quando nós presenciamos, enxergamos o milagre de Deus, o anjo do Senhor, ele nos diz: levanta-te. Ele espera de nós uma ação. Ele espera de nós um posicionamento. Ele espera que nós, meus irmãos, calcemos as sandálias da preparação do Evangelho. Ele espera que nós o seguimos. Ele espera de nós uma ação. E nós precisamos agir, meus irmãos. Deus, ele faz o impossível. Mas nós vimos aqui que Pedro ainda precisa obedecer ao processo. O mesmo se aplica, meus irmãos, à nossa salvação. Cristo pagou o preço, Cristo morreu em nosso lugar. E a palavra de Deus nos orienta como nós, segundo o povo de Deus, como o povo de Deus, devemos agir. A graça de Deus em sua palavra. Deus espera de nós uma ação. Você quer mudar de vida, você quer ter experiências com Deus, você quer ter contato com Deus, você precisa colocar em prática o que a palavra de Deus nos fala. Você precisa praticar, você precisa agir. E isso nos serve, meus irmãos, para nós. Deus, ele abre a porta, mas nós precisamos sair.
Talvez você ainda está preso no seu pecado porque você não decidiu sair ainda. As portas das prisões já foi aberta pela graça de Cristo, mas você insiste em ficar aí dentro. Você não quer sair. Você não quer tomar uma atitude, mas a palavra de Deus nos confronta, Ele confronta nesta noite. E ela diz, tome uma ação, tome uma decisão, haja. Deus quebra as correntes, meus irmãos, mas nós precisamos caminhar. Não podemos ficar lambendo ferida. Ah, meu Deus, porque eu não saio disso, porque eu não consigo parar com isso, porque eu não consigo com aquilo. Não, nós precisamos caminhar. Deus já quebrou as correntes. Deus nos fala, meus irmãos, e nós precisamos obedecer. Quando Deus entra, meus irmãos, na prisão, a corrente cai sem precisar de chave, não precisa de nada. Não precisa você se esforçar, fazer força para quebrar as correntes, não, ela cai. Quando a graça de Cristo nos alcança, meus irmãos, todos os grilhões que nos acorrentavam caem ao chão. São jogados ao chão. E agora nós andamos em liberdade. Mas esse texto também nos mostra, meus irmãos, que muitas vezes Deus já respondeu, mas nós ainda não acreditamos nisso. E é o que nos diz o verso 12 ao 17. O texto nos diz, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo o sinal para que se calasse, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Depois que Pedro é liberto, meus irmãos, da prisão, o texto nos diz que Pedro ele vai para a casa onde a igreja estava reunida em oração. Isso é um ponto interessante, importante a gente observar. A igreja estava clamando, orando incessantemente, orando fervorosamente para que Deus libertasse Pedro. E aí o texto nos diz que Pedro, depois que é liberto, vai para a casa onde a igreja está em oração. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Porque a igreja ela está orando por Pedro e Pedro chega. Pedro bate a porta. Só que quando Pedro bate a porta e a criada ouve a voz de Pedro, ela fica tão feliz que volta e conta aos outros. Sabe o que os outros dizem para ela? Você está fora de si. Ou seja, os outros não acreditaram, meus irmãos, que Pedro estava à porta, que Deus havia atendido às suas orações. Eles estavam orando, mas não estavam esperando tanto assim. Muitas vezes nós somos assim também. Nós estamos orando, nós colocamos uma causa nas mãos do Senhor, mas a convicção que nós temos é talvez Deus não responda não. Nós estamos talvez esperando, mas nós não estamos esperando tanto assim. E é isso que esse texto nos mostra. Eles estavam orando, mas não estavam esperando tanto assim. Isso significa, meus irmãos, que às vezes a nossa fé é pequena, mas o poder de Deus continua grande. Deus ouve as nossas orações pequeninas. Sabe aquelas suas orações que às vezes você ora, parece que ela não passou nem do teto do quarto? Deus ouve as suas orações. Deus ouve essas orações. E talvez, meus irmãos, Deus esteja disposto a ouvir e a responder às suas orações. Porque Deus responde mesmo quando nossa fé é pequena. A resposta, meus irmãos, da oração, ela não depende da perfeição da nossa fé. Nós não precisamos ter uma fé para mover uma montanha de um lado a outro. Mas se nós temos um pequeno de fé, se temos fidelidade, se temos uma fagulha de fé, nós devemos ter certeza que a fidelidade de Deus, ela há de atender às nossas pequenas petições. Muitas vezes pedimos algo a Deus, meus irmãos, e quando Ele não faz, nós mesmos ficamos murmurando, reclamando. E às vezes, quando nós oramos e Deus faz, nós perguntamos, será realmente que foi Deus que fez? Será que realmente Deus atendeu às nossas orações? Aquele povo, quando viram Pedro, eles ficaram perplexos, eles ficaram atônitos, eles ficaram assustados, porque Deus havia atendido às suas orações, meus irmãos. Então veja que coisa interessante. Muitas vezes nós pedimos algo a Deus, mas nós não temos a fé para crer que Deus, Ele responde às nossas orações. Mas a melhor notícia é a seguinte, é que Deus, meus irmãos, Ele não depende das nossas perfeições,
Ele não depende de uma fé que move montanha. Nosso Deus só depende da sua palavra, meus irmãos, e dele querer agir. Ele quis agir nessa situação e foi maravilhoso para a igreja, meus irmãos. E quantas vezes nós não oramos por uma porta e quando ela se abre, a gente quase não acredita? Quantas vezes, meus irmãos, nós oramos pedindo livramento e quando ele vem, nós ficamos sem palavras? Quantas vezes nós oramos pedindo restauração para as nossas vidas e quando Deus começa a agir, a gente pensa, rapaz, será que Deus está agindo mesmo? Será que Deus está trabalhando mesmo? Deus, meus irmãos, ele é maior do que a limitação das nossas expectativas. A gente cria expectativas erradas. Quando a gente pensa que Deus não vai agir, Deus age. Quando a gente pensa que Deus vai agir, Deus não age. Porque Deus ele não se limita às nossas expectativas, meus irmãos. Mas esse texto também nos ensina que a igreja ela precisa aprender a reconhecer a visitação de Deus, meus irmãos. Sabe por quê? Porque tem gente orando por avivamento, mas quando Deus começa a agir, quando Deus começa a operar, surgem as desconfianças, surgem os questionamentos. Às vezes a gente ora pedindo por mudança, mas quando Deus começa a mexer nas estruturas, quando Deus começa a agir, a mudar, nós nos assustamos. Às vezes, meus irmãos, a gente pede que Deus ele faça coisas em nossa família, que mude, que salve nossos parentes. E quando Deus começa a agir, a gente começa a ficar angustiado, a gente começa a duvidar, nos questionar. Às vezes a resposta de Deus bate a porta, meus irmãos, e nós demoramos para perceber. Às vezes Deus já atendeu as nossas orações, mas nós ainda, meus irmãos, não ouvimos a voz de Deus. Já andando para o final, esse texto aqui, meus irmãos, de Atos capítulo 12, ele nos ensina algo muito importante. Ele nos ensina, meus irmãos, que nem sempre Deus age da mesma forma com todos que servem a Ele. Tiago morreu, mas Pedro, meus irmãos, foi liberto da prisão. E isso nos ensina que Deus ele não precisa explicar tudo para continuar sendo Deus. Ele é Deus. Às vezes Deus liberta uns, às vezes Deus permite que outros passem pela morte. E Ele continua sendo Deus por isso. A segunda verdade que esse texto nos ensina é que a oração da igreja continua sendo essencial. Não paremos de orar, meus irmãos. Não desistamos do ministério da oração. A igreja, ela não controla tudo. Não pense que por orar você vai mudar todas as coisas. Mas ela pode clamar aquele que muda todas as coisas. Aquele que tem poder para fazer tudo. Esse texto também nos ensina que Deus continua abrindo prisões impossíveis. Não existe cadeia forte demais para impedir a ação de Deus, meus irmãos. Então que nós venhamos descansar nessas verdades. Que nós venhamos crer que o nosso Deus, Ele age poderosamente. Mas o que esse texto exige de nós hoje? Em primeiro lugar, ele exige de nós que nós sejamos uma igreja que ora. Nós precisamos, meus irmãos, orar, clamar, nos relacionar com Deus. Eu não sei como está a sua vida de oração com Deus. Mas nesta noite Deus lhe chama a voltar a orar. Não apenas cantar, não apenas frequentar, não apenas assistir o culto, mas a orar de verdade. Nós precisamos orar de verdade. Precisamos ser uma igreja que as marcas sejam as marcas de oração. Também esse texto exige de nós, meus irmãos, que nós sejamos uma igreja que descansa na soberania de Deus. Mesmo quando nós não entendemos tudo, nós precisamos confiar em Deus. Talvez neste momento esteja lhe faltando coisas, talvez você esteja passando por uma situação difícil, mas você precisa confiar em Deus. Você precisa descansar que Ele é soberano e que Ele tem o controle de todas as coisas. E por fim, meus irmãos, esse texto exige de nós que nós sejamos uma igreja que reconhece o agir de Deus. Que nós não venhamos tratar milagres como um acaso ou ficar desesperançosos quando dobrarmos o nosso joelho. Que nós venhamos crer que Deus, o mesmo Deus que atendeu às orações da igreja aqui em Atos capítulo 12, é o mesmo Deus que ainda atende a oração nos dias de hoje. Então que nós venhamos, meus irmãos, ter essa convicção. Vamos nos colocar sobre os pés, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por sua palavra e por sua graça infinita. Oremos a Deus. Gracioso Deus, Pai Santo e Poderoso, nós te louvamos, Senhor. Nós te damos graça. Nós te damos graça, Senhor, por esta noite, por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos exortar, por falar aos nossos corações, que de fato nós íamos colocar esta palavra em prática em nossas vidas. Que o Senhor governe nossos corações, nossa mente, e que nós venhamos confiar plenamente no Senhor.
Que nós venhamos crer, meu Pai, que o Senhor é o mesmo Deus que operou no passado. Que o Senhor é o mesmo Deus que libertou Pedro da prisão. Que o Senhor é o mesmo Deus que ainda responde às nossas orações. Ó Senhor, que não nos falte a fé. Que o Senhor, Pai, nos faça ser uma igreja fervorosa, uma igreja vibrante, uma igreja, Senhor, que glorifica o Teu nome nesta terra. Que os nossos corações não sejam atraídos pelas coisas deste mundo, mas que nós venhamos nos apegar à Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos ensina a Te amar sobre todas as coisas e que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos.